Fala aí pessoas, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos falar hoje sobre o melhor jogador de 2012 por um clube brasileiro. Esse vídeo tem muitas semelhanças com aquele vídeo que eu fiz sobre 1999. É um vídeo sobre mais um goleiro que era reserva até então na Libertadores e virou protagonista, melhor jogador e campeão. A história do Cássio com o Corinthians, ela começa não só no Cássio, mas em um outro goleiro. O Corinthians em 2012 tinha o Júlio César no gol e ele não passava muita credibilidade. Apesar de, na Libertadores, o Corinthians estar tendo um bom desempenho até então e tomando apenas 2 gols em 6 jogos, nos outros campeonatos o Júlio César deixava a desejar. O ápice ali da ira do torcedor corintiano foi quando, no mata-mata do Paulistão de 2012, o clube foi eliminado pela Ponte Preta e o goleiro falhou 2 vezes. Um placar de 3-2 para a Ponte Preta, 2 falhas do goleiro corintiano. Então, Júlio César naquele momento não passava credibilidade. E aí o Tite pensou em usar um outro goleiro. O reserva imediato era Danilo Fernandes. E o Danilo era uma boa aposta da diretoria, tanto que depois que saiu do Corinthians virou um grande goleiro. Mas existia um outro goleiro que estava vindo da Europa, um goleiro que não teve lá uma carreira muito boa na Europa, foi apenas um reserva, então veio para o Brasil tentar mudar sua carreira. Chegando aqui como terceiro goleiro do Corinthians, durante os treinamentos, Tite viu um potencial no Cássio e decidiu que, no meio da semana, jogo contra o Emelec, oitavas de final, vai para o gol um outro goleiro. Vou apostar em Cássio. Logo nas oitavas, fez partidas incríveis contra o Emelec, começou a ganhar a torcida, o Corinthians não levou nenhum gol do Emelec e se classificou para as quartas. Quando o Corinthians chegou nas quartas, o adversário seria o Vasco. O Vasco da Gama tinha muita expectativa de vencer o torneio, havia sido campeão da Copa do Brasil. Durante o segundo jogo da partida entre Corinthians e Vasco, que a história de Cássio mudou. Vocês estão vendo essa foto aqui? Essa que está do meu lado? Esse momento é um dos momentos mais importantes para a história do Corinthians. Parece um lance aleatório de um jogo de Libertadores que não era final. Porém, isso decidiu a sorte do Corinthians e diversos títulos surgiram após esse lance. Se o Corinthians não tivesse conseguido segurar o Diego Souza, o futuro do Corinthians seria outro. Em um contra-ataque, Diego Souza pega a bola, ele corre em direção ao Cássio e aí ele toca a bola na diagonal, tentando buscar o canto do goleiro. Cássio cai e se estica e rela na bola com a parte de trás da mão, ela meio assim deitada, e consegue desviar. Foi um toque suficiente para desviar a bola para a linha de fundo. O Diego Souza perdeu um gol. Mas foi mais que isso. O Cássio defendeu um lance dificílimo. E por isso ele ganhou o apelido de Gigante. Gigante Cássio. Fazendo referência, é claro, aos seus 1,96 m de altura, mas também ao fato do Gigante Cássio crescer no X1. Para quem não sabe, X1 ou 1 contra 1 é quando um jogador que está em posse de bola fazendo o ataque fica de frente ao goleiro, sem muita marcação, livre para poder chutar. E então o goleiro tem que usar de suas habilidades para tirar a concentração do atacante e usar seu reflexo para defender a bola. E o Cássio ficou muito conhecido por ser bom nisso. O Cássio no 1 contra 1, ele cresce, essa é a grande característica dele. A vitória de 1-0 garantiu a passagem do Corinthians para a semi. Já que no primeiro jogo havia sido 0-0, mais uma vez o Cássio não tomou gol. Na semifinal, o Corinthians tinha uma pedreira. Claro, sem Neymar, mas ainda era o Santos campeão da Libertadores. Na primeira partida, a vitória corintiana por 1-0. Mais uma vez, Cássio não toma gols. Na segunda partida, um empate em 1-1. É o primeiro gol que o Cássio toma na Libertadores. E logo para quem? Santos, atual campeão. Não é pouca coisa. Cássio segurou 5 partidas de Libertadores sem tomar gol, até chegar no Santos, atual campeão até então, e tomar seu primeiro gol, que não custou a classificação. E na grande final, Boca Juniors, que muitos acreditam ser o maior time da América.
o Corinthians não teria vida fácil. E não teve. No primeiro jogo, um empate em 1-1, num jogo dificílimo. Cássio então tomava apenas o seu segundo gol em 7 jogos. No último jogo pela disputa do título, o Corinthians ainda vence por 2-0. O Boca não consegue vazar o goleiro Cássio. Faz uma partida muito segura, muito tranquila. Parecia que mesmo que tivessem ali mais 40, 50, 60, 90 minutos de jogo, o Corinthians não sofreria o gol. Nascia então o mito do gigante Cássio. Não satisfeito em dar o primeiro título da Libertadores para o Corinthians, ele foi para o Mundial disputar o título máximo do futebol. No primeiro confronto, pegou o Al-Ahly do Egito, não teve nada de tão perigoso ali. Uma atuação segura do Cássio, sem muitos problemas. Corinthians passa pelo Al-Ahly. Na grande final, o Chelsea. Vocês estão vendo essa imagem aqui embaixo? Então, se eu fosse resumir o jogo entre Corinthians e Chelsea, seria mais ou menos essa imagem. Tá? O jogo não foi lá de grande criatividade dos jogadores, nem de um lado nem do outro. Era um jogo muito disputado, muito brigado, era um jogo mais de força física. E as bolas que chegavam dentro da área, tanto do Corinthians quanto do Chelsea, terminavam em confusões e disputa de bola como essa foto que vocês estão vendo. Tá? Tanto que o gol do Corinthians sai num lance também de trombada, até que a bola encontra o Paulo Guerreiro e ele faz o gol do título mundial. E aí você me pergunta, Paulo Guerreiro o melhor jogador do Mundial? Não. O gol do Guerreiro foi um mero detalhe. O Corinthians foi campeão mundial porque o gigante Cássio fechou o gol. Sempre que foi exigido, o Cássio esteve lá, fazendo defesas incríveis, orientando a zaga. Num jogo disputado, um jogo de contato físico, é muito importante esse papel de líder para o goleiro, para que sua zaga não se desoriente, para que sua zaga não cometa falhas. Tá? Então, diferente da semifinal, onde o Corinthians chegou a falhar e dá um pouquinho de esperança ao Al-Ahly, no jogo contra o Chelsea, o Corinthians quase não falha. Faz uma marcação impecável e confiando muito no seu goleiro. Agora, se a gente falar de números, na Libertadores, o Cássio teve uma média de gols tomados de 0,25. Foram apenas 2 gols em 8 jogos. Agora, se a gente estiver falando no Mundial de Clubes, o Cássio não tomou nenhum gol. Foi uma média de 0 gols por partida, não tomou nenhum em 2 jogos. É por isso que, em apenas 10 grandes partidas, vamos aí deixar um pouquinho de lado os outros campeonatos, que não foi muito importante para o Corinthians. O Corinthians se dedicou muito mais na Libertadores e no Mundial. O Cássio chegou até a fazer atuações interessantes no Brasileirão, mas não foi nada tão incrível quanto ele fez na Libertadores e no Mundial. Então, pelas 10 partidas incríveis que Cássio fez no ano de 2012, ele é, sem dúvidas, o maior jogador de 2012 por um clube brasileiro. Eu não estava lá, mas eu vi.